Começar pelo fim. O senhor deputado José São Bento, na parte exaltada do seu discurso, na parte retoricamente exaltada, afirmou textualmente que esta reforma se faria contra a oposição se fosse necessário. E isto significa que esta reforma se faz contra metade da população, contra a Ordem dos Médicos, contra os Conselhos de Ilha, contra as Assembleias Municipais, contra as populações. O que eu disse, Sr. Presidente, o que eu disse são várias categorias. Disse, Sr. Presidente, não foi isso que eu lhe disse, foi o que eu disse é. O que eu disse é que o Sr. Deputado José São Bento afirmou que esta reforma se faria contra tudo e contra todos, contra a oposição política, contra os membros da Assembleia Municipal, contra os parceiros da Ordem dos Médicos, contra as Assembleias Municipais, contra diferentes setores da sociedade açoriana. Esta foi a frase do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E o que eu quero aqui dizer é que o posicionamento do PPM e do resto da oposição em relação a esta questão foi absolutamente exemplar. Exemplar. Vejam bem, os senhores nunca convidam a oposição quando fazem as suas vossas festas, quando têm um momento mais agradável, quando têm um setor em que as coisas correm bem. Os senhores não convidam a oposição para estar presente. Os senhores convidaram a oposição quando têm que enfrentar uma dívida de mais de 1.000 milhões de euros no setor da saúde. Só aí é que se lembraram de pedir a ajuda da oposição. E o que é que a oposição fez? O que é que a oposição fez quando os senhores nos disseram: ouçam, nós começámos com o conta quilómetros a zero. O engenheiro Guterres perdoou a dívida, portanto, os governos do Partido Socialista na saúde começaram a zero. A zero. E depois, 16 anos depois, nós o que temos neste setor são 1.000 milhões de euros de dívida. Isto é o que nós temos. E começaram a zero. A culpa não é mais de ninguém. Suborçamentaram o setor, geriram caoticamente o setor e nós temos este problema. E como temos este problema, os senhores da oposição sejam responsáveis e venham aqui ajudar-nos. Bom, e foi isso que nós fomos fazer. Nós fomos dar o nosso contributo, que foi pedido por parte do Governo Regional, no melhor espírito autonómico, eu diria, no melhor espírito de patriotismo autonómico. Lá estiveram os partidos da oposição a apresentar as suas perspectivas, diferentes, com certeza, com um enquadramento ideológico diferente, mas com vontade de participar, com vontade de ajudar os Açores. E o que aconteceu é que os senhores fizeram, elaboraram um documento que deveria recolher a participação dos diversos intervenientes que foram ouvidos, dos diversos agentes políticos, dos diversos agentes do setor, dos diversos setores da população. E o que nós temos é um documento que, veja-se bem esta confissão por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é um documento em que o próprio Partido Socialista não se revê, ou que tem críticas a fazer. O que eu pergunto é que reunião foi essa de elaboração do projeto entre o deputado Berto Messias e o presidente do Partido Socialista. Que reunião de convergência foi essa? Ou nós temos aqui um recuo tático de Vossas Excelências, ou os senhores não fizeram reunião nenhuma. Então que articulação de posição foi essa? Porque agora o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, diz ao Presidente do Partido Socialista, que também é Presidente do Governo Regional: ouçam, os documentos que os senhores fizeram não está afinado com aquele que é o posicionamento do Partido Socialista. E, portanto,
E, portanto, em relação a esta matéria, o Partido Socialista está descontente, mas não está descontente. Não, está descontente do ponto de vista tático, já todos precisaram. Está descontente porque os seus militantes estão descontentes. Está descontente porque os seus autarcas estão descontentes. Está descontente porque os profissionais de saúde, que também são militantes do Partido Socialista, estão descontentes. Está descontente porque grandes setores da população dos Açores estão descontentes. Por isso é que o Partido Socialista, por osmose, também ficou descontente. E o que espera agora? É que os restantes partidos da oposição agora não podiam ficar descontentes. O Partido Socialista está descontente. Eu também estou descontente. Os restantes partidos também estão descontentes. Temos esse direito. A oposição política também está descontente em relação a este documento. E dizem os senhores, bom, mas agora vamos fazer outro documento. Então, mas este documento não é o documento em que todos foram ouvidos antes. Agora vamos fazer outro documento depois de ouvirmos outra vez todos a segunda vez. E, portanto, este documento vai significar e vai ser uma síntese da síntese. Este documento vai ser a síntese da síntese que já foi feita. Ontem, num debate televisivo, o senhor deputado do Partido Socialista falou-me em mais 2 documentos. Ouça, a questão económica não está aqui e a questão financeira vão ser um outro documento. Eu disse, pronto, então, problema resolvido. E a seguir disse, e a questão técnica, a explicação técnica disso, isso é outro documento. Quer dizer, já estamos em 3 documentos. Eu disse, então, mas isto já são 3 documentos sobre a saúde. Por isso é que, e o programa só demorou meia hora, porque senão terminaríamos o programa com 5 ou 6 documentos diferentes. Por isso é que eu digo que, de facto, na fase em que este processo está, com a contestação tão grande em relação a este documento, o que eu considero é que é melhor começarmos de novo. É melhor termos reuniões consistentes em que, de facto, o Governo Regional, ouve os diversos setores, os profissionais, os partidos da oposição, a população, que ouve, mas que ouve e que registra, e que faz um documento que resulte numa reforma para o futuro, porque essa reforma é essencial que se venha a fazer. Mas esta reforma, como é uma reforma estruturante, num setor estruturante para o futuro dos Açores, esta reforma não pode ser a reforma do Partido Socialista, não pode ser a reforma para 50% da população. Esta reforma tem que ser a reforma de todos, tem que ser a reforma dos Açores, e nessa reforma, se os senhores quiserem começar de novo, se os senhores quiserem começar a discutir este assunto com seriedade e se apresentarem documentos com rigor, se apresentarem documentos com uma participação crítica, se apresentarem um documento bem estruturado, bem fundamentado, então nós estivemos presentes e também vamos estar presentes para este esforço. Agora, não nos peçam para aceitarmos um documento que prejudica gravemente os cuidados de saúde à população dos Açores. Não posso estar de acordo com isso. Não posso estar de acordo, porque isso seria estar a negar o mandato que me foi concedido por parte da população para apresentar este posicionamento político e essas preocupações. Eu não posso estar de acordo com grande parte do conteúdo deste documento. Este documento significa que não só se resolve a questão financeira, já se viu, há vários profissionais que, para as soluções que são adotadas pelo Governo, o que dizem é o seguinte. Primeiro, e é a questão mais importante quando se fala do setor da saúde, é que os serviços de saúde, os cuidados de saúde, não melhoram. Primeiro ponto. Em segundo lugar, também dizem que a própria questão económica e financeira, de sustentabilidade do sistema, que é uma questão importante, também não fica resolvida. Em muitos casos, as soluções adotadas são tecnicamente piores, significam cuidados de saúde piores e significam também mais despesa. E, portanto, eu não posso estar de acordo com uma proposta deste tipo. E por isso, Senhor Presidente do Governo, o que lhe digo, vamos começar de novo. E, de facto, esqueça esta proposta. E termino, Senhora Presidente, só com o seguinte. O Senhor Presidente do Governo disse, o Senhor Deputado já disse aqui que se revê em algumas coisas. Claro, eu não sou botar abaixo, revejo-me algumas coisas. Mas o que é importante aqui referenciar é evidente. Mas como sabem, a minha profissão é a profissão de professor. Há coisas que os alunos escrevem com que concordo.
às vezes é 10%. E de 1 a 5 isso significa 1. E, portanto, eu acho que em relação a este documento, eu não dou uma classificação superior a 1. Esta é a classificação. O que revejo, portanto, no próximo documento, os senhores mantenham os 10% com que eu concordo. Muito obrigado.